A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 133 de nosso podcast A Bíblia em um ano e nós leremos os capítulos 6 e 7 do segundo livro de Samuel, onde veremos Davi trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. Leremos também o capítulo 9 do primeiro livro de Crônicas e também o Salmo 89. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os guerreiros de elite de Israel, 30.000. Ele e todo o povo que estava com ele puseram-se a caminho de Baala de Judá, para fazer subir de lá a Arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está sentado sobre ela entre os querubins. Transportaram a Arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab, na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziam um carro novo. Oza andava ao lado da arca, e Aio andava à frente dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam diante do Senhor com pleno entusiasmo, ao som de cantos e cítaras, harpas e pandeiros, sistros e símbalos. Quando, porém, chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e segurou-a, porque os bois tropeçaram. Então o Senhor inflamou-se de ira contra Oza. Deus o feriu por causa de sua temeridade, e ele morreu ali mesmo, junto da arca de Deus. Davi entristeceu-se porque o Senhor abrira uma brecha contra Oza, e aquele lugar recebeu o nome de Fares Oza, isto é, brecha de Oza, nome que traz até hoje. Naquele dia, Davi sentiu o temor do Senhor e disse: Como chegará até mim a arca do Senhor? Por isso, Davi não quis que deslocassem a arca do Senhor até ele, na cidade de Davi, mas desviou-a para a casa de Obed-Edom, o Gatita. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o Gatita, durante 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Informaram ao rei Davi. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Então ele se pôs a caminho e fez subir com alegria a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Quando os carregadores da arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um bezerro gordo.
Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido apenas com um efode feito de linho. Davi e toda a casa de Israel conduziam a arca do Senhor, soltando gritos e tocando o chofar. Ora, quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi saltar e dançar diante do Senhor, e desprezou-o em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a instalaram no seu lugar, dentro da tenda que Davi tinha erguido para ela. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de paz diante do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios de paz, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois distribuiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, homens e mulheres, uma porção de pão, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Quando Davi voltou para abençoar a casa, Micol, filha de Saul, saiu-lhe ao encontro e disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel, desnudando-se aos olhares das escravas dos seus servos, como faria um bufão qualquer. Mas Davi respondeu a Micol: É diante do Senhor que eu danço. Bendito seja o Senhor, que me escolheu de preferência a teu pai e a toda a sua casa, para tornar-me o príncipe do seu povo Israel. Diante do Senhor eu me alegro, e eu me humilharei ainda mais, rebaixando-me a meus próprios olhos, mas da parte das escravas de que falas ganharei estima. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Capítulo 7. Quando já estava instalado em sua casa e o Senhor lhe havia dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: Vê, eu resido numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está alojada no meio de cortinas. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que tens no coração, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite veio a Natã a palavra do Senhor. Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu morar? Eu nunca morei numa casa desde o dia em que fiz subir os israelitas do Egito até hoje, mas fiquei andando em tenda e abrigo. Em toda a minha andança no meio de todos os filhos de Israel, porventura alguma vez disse a algum dos juízes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo Israel: Por que não me construístes uma casa de cedro? Agora assim falarás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andavas, e eliminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como os dos mais célebres da terra. Eu dei a meu povo Israel um lugar, e o plantei para que nele habite, e não mais seja inquietado. E os ímpios não tornarão a oprimi-lo como antes, desde o dia em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. Eu te darei descanso de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que Ele, o Senhor, fará uma casa para ti. Quando teus dias se completarem e repousares com teus pais, suscitarei um descendente teu para te suceder, saindo de tuas entranhas, e eu firmarei o seu reino. Ele construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono de seu reino para sempre. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Se proceder mal, eu o castigarei com vara que são homens, e com golpes que são filhos de Adão. Mas nunca retirarei dele a minha misericórdia, como a retirei de Saul, que expulsei de tua frente. Tua casa e teu reino estarão firmes para sempre diante de ti. Teu trono será estável para sempre. Natã comunicou a Davi fielmente todas essas palavras e essa visão. Então o rei Davi apresentou-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor, meu Senhor, e que é minha casa para me teres conduzido até aqui? E isso ainda foi pouco a teus olhos, Senhor Deus. Ainda falaste à casa do teu servo para tempos distantes, e assim instruís o ser humano, Senhor Deus.
Que poderia Davi acrescentar ainda falando a ti? Tu conheces o teu servo, Senhor Deus. Por causa de tua palavra e de acordo com teu coração, fizeste toda essa coisa grandiosa, manifestando-a ao teu servo. Por isso és grande, Senhor Deus, pois não há quem seja igual a ti, não há Deus fora de ti, segundo tudo o que ouvimos com nossos ouvidos. E quem é como teu povo Israel, única nação na terra que Deus veio resgatar para torná-la o seu povo, ganhando renome para si e fazendo prodígios grandes e terríveis em favor deles, em favor de tua terra? Expulsaste nações e os seus deuses diante de teu povo, que resgataste para ti do Egito. Constituíste teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, Senhor, isto que disseste para teu servo e sua casa, confirma-o para sempre, e faze como disseste. Seja engrandecido o teu nome para sempre. Que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo Davi permanecerá estável diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste ao ouvido do teu servo: eu te construirei uma casa. Por isso teu servo encontrou ânimo para dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus, tuas palavras são verdade, e a teu servo prometeste este bem. Agora digna-te abençoar a casa de teu servo, para que esteja para sempre diante de ti, pois tu, Senhor, meu Senhor, falaste, e graças à tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 9. Assim, todo Israel foi registrado nas genealogias inscritas no livro dos reis de Israel e de Judá. Foram então deportados para a Babilônia, por causa de sua infidelidade. Os primeiros a morar em suas propriedades nas cidades são Israel, os sacerdotes, os levitas e os oblatos. Em Jerusalém moravam alguns judaítas, benjaminitas, efraimitas e manasseitas. Utai, filho de Amiúde, filho de Amri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Farés, filho de Judá. Silanitas, Asaías, o primogênito, e os filhos. Zaraitas, Joel e os irmãos, ao todo 690. Benjaminitas, Salo, filho de Mozolan, filho de Odoías, filho de Senua, mais Joabinias, filho de Jeroam, Elá, filho de Ozi, filho de Mocore, Mozolan, filho de Safatias, filho de Rauel, filho de Gebanias, com seus irmãos. Segundo suas genealogias, 956. Todos esses homens eram chefes de suas casas paternas. Sacerdotes: Jedaías, Joiarib e Joaquim. Azarias, filho de Elcias, filho de Mozolan, filho de Sadoc, filho de Meraiote, filho de Aquitob, prefeito da casa de Deus. E ainda Adaías, filho de Jeroam, filho de Fassur, filho de Melquias, e Maazai, filho de Adiel, filho de Jezra, filho de Mozolan, filho de Mozolamote, filho de Emer, mais seus irmãos, ao todo 1760 homens competentes no serviço da casa de Deus. Levitas: Semeías, filho de Assub, filho de Esricam, filho de Asabias, dentre os Meraritas, mais Belcias, Ares, Galau, Matanias, filho de Micas, filho de Zecre, filho de Asaf, mais Abidias, filho de Semeías, filho de Galau, filho de Idutum, e Baraquias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava nos povoados dos Netofatitas. Porteiros: Selum, Acube, Telmon, Aimã e o irmão Selum era o chefe, tendo até hoje seu posto na porta do rei, a oriente. São esses os porteiros no acampamento dos levitas. Selum, filho de Cora, filho de Abisaf, filho de Coré, junto com os irmãos da mesma casa paterna, os coreitas, estava encarregado de guardar a entrada da tenda.
Os pais foram guardas da entrada do acampamento do Senhor. Finéias, filho de Eleazar, fora o chefe anteriormente. O Senhor esteja com ele. Zacarias, filho de Mosolamias, fazia guarda diante da entrada da tenda do encontro. Os que eram eleitos como porteiros eram 212 ao todo, e estavam registrados nos seus povoados. Foram Davi e Samuel, o vidente, que os estabeleceram em função permanente. Eles e os seus filhos estavam de guarda junto à entrada da casa do Senhor, a casa da tenda. Os porteiros estavam voltados para os 4 ventos: Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Seus irmãos que moravam nos povoados vinham em tempos regulares ajudá-los por 7 dias. De fato, aqueles 4 chefes dos porteiros tinham função permanente. Eram levitas e cuidavam das salas e dos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois a eles estava confiada a guarda, e tinham de abri-la todas as manhãs. Alguns deles guardavam os utensílios do culto, que eram contados quando eram retirados e quando devolvidos. Alguns deles eram encarregados dos utensílios, de todos os utensílios do santuário: a farinha, o vinho, o azeite, o incenso e as especiarias. Quem confeccionava os ungüentos com as especiarias eram alguns dentre os sacerdotes. O levita Matatias, primogênito de Selum, o coreíta, tinha por função permanente o cozimento das oferendas. Alguns dos seus irmãos caatitas eram encarregados dos pães da apresentação, a cada sábado. E havia também os cantores, chefes de famílias levíticas, permanecendo liberados nas salas, pois estavam em função dia e noite. Eram esses, segundo as genealogias, os chefes de família dos levitas residindo em Jerusalém. Em Gabaon morava o patriarca de Gabaon, Jeiel, casado com Maaca. Seu filho primogênito era Abidom, e os outros eram Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gebor, Zacarias e Macelote. Macelote gerou Samaam. Eles moravam com seus irmãos em Jerusalém, defronte de seus irmãos. Ner gerou Cis, Cis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Melquissua, Abinadab e Isbaal. O filho de Jonatas era Meribaal. Meribaal gerou Micas. Os filhos de Micas foram Fitom, Meleque, Taraá e Azaz. Azaz gerou Jada, e Jada gerou Almate, Asmote e Zambri. Zambri gerou Moza. Moza gerou Banaá, filho. Rafaías, filho. Elasa, filho. Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Esricam, seu primogênito, Ismael, Sarias, Azarias, Abdias e Anã. Foram esses os filhos de Azel. Salmo 89. Poema de Etã, o Ezraíta. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor, de geração em geração. Com a minha boca anunciarei tua fidelidade. Porque disseste: a misericórdia será edificada para sempre. Nos céus estabeleces a tua fidelidade. Celebrei uma aliança com o meu eleito, a Davi, meu servo, eu jurei. Para sempre estabelecerei a tua descendência e edificarei de geração em geração o teu trono. Os céus proclamam tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nas nuvens se iguala ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos de Deus? Deus é tremendo na Assembleia dos Santos, grande e terrível, acima de todos aqueles que o circundam. Senhor Deus do universo, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, e a fidelidade te circunda. Tu dominas a soberba do mar, amansas a elevação de suas ondas. Calcaste aos pés Raabe, ferido de morte, com a força do teu braço dispersaste teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra. Tu estabeleceste o mundo
e tudo o que ele contém. O norte e o sul tu o criaste. O Tabor e o Hermon exultam no teu nome. Teu braço é vigoroso, forte é a tua mão, exaltada a tua destra. Justiça e direito são a base do teu trono. Misericórdia e fidelidade precedem a tua face. Feliz o povo que conhece o som do júbilo. Ele caminhará, Senhor, à luz da tua face. Exultará o dia todo em teu nome, e na tua justiça é exaltado, pois tu és o esplendor da sua força, e com a tua benevolência se levantará nosso poder. Porque do Senhor é o nosso escudo, e do Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus fiéis. Dei minha ajuda a um poderoso, e exaltei um escolhido dentre o povo. Encontrei Davi, o meu servo, com meu óleo santo eu o ungi. Minha mão estará firme com ele, e meu braço o fortalecerá. Nada conseguirá o inimigo contra ele, nem o filho da maldade o oprimirá. Exterminarei diante dele seus inimigos, e ferirei os que o odeiam. Minha fidelidade e minha misericórdia estarão com ele, e no meu nome se exaltará o seu poder. Estenderei a sua mão sobre o mar, e sobre os rios a sua destra. Ele me invocará. Tu és meu Pai, meu Deus e o rochedo da minha salvação. E eu o constituirei como meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Para sempre garantirei para ele minha misericórdia, e a minha aliança com ele será fiel. Estabelecerei para sempre a sua descendência, e o seu trono durará como os dias do céu. Entretanto, caso seus filhos abandonem minha lei, e não andem segundo meus julgamentos, se profanarem meus estatutos, e não guardarem meus mandamentos, punirei com a vara o seu delito, e com açoites a sua iniquidade. Dele, porém, não afastarei minha misericórdia, e não faltarei com a minha fidelidade. Não profanarei minha aliança, e não mudarei as palavras saídas de meus lábios. Uma vez para sempre jurei por minha santidade. A Davi não mentirei. Sua descendência permanecerá para sempre, e seu trono estará como o sol na minha presença, e como a lua que subsiste para sempre, testemunha fiel no céu. No entanto, tu o repeliste e rejeitaste, ficaste irado contra teu ungido, infringiste aliança com o teu servo, profanaste até o chão a sua coroa. Destruíste todos os seus muros, reduziste a ruínas as suas fortificações. Saquearam-no todos os que passam pelo caminho, e ele tornou-se o escárnio dos seus vizinhos. Exaltaste a mão direita dos que o humilham, encheste de alegria seus inimigos. Desviaste o fio da sua espada, e não o sustentaste no combate. Puseste fim ao seu esplendor, e derrubaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua juventude, e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor? Ficarás para sempre escondido? Arderá a tua indignação como o fogo? Lembra-te de quão breve é minha existência. Acaso criaste em vão todos os filhos dos homens? Qual é o ser humano que vive sem ver a morte e que livra sua alma do poder do Sheol? Onde estão as tuas misericórdias de outrora, Senhor, como juraste a Davi pela tua fidelidade? Lembra-te, Senhor, do vexame dos teus servos. Guarda no meu peito as injúrias de muitos povos, com os quais os teus inimigos, Senhor, ultrajaram os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. Estamos avançando na leitura do segundo livro de Samuel. Ouvimos hoje que Davi faz a transladação da Arca da Aliança para Jerusalém, a fim de transformar a nova capital do reino em cidade santa, visto que a Arca é o objeto religioso por excelência. É o testemunho da aliança entre Deus e o povo.
E para que Jerusalém tenha plena força de unificação, tem que ser também centro religioso das tribos. E Davi não deixou por menos. Ele quis fazer da transladação da arca um acontecimento nacional, uma ocasião para fortalecer a consciência da unidade religiosa, cujo centro doravante será Jerusalém. Por isso, a arca foi conduzida pelo rei e por toda a casa de Israel com grande alegria, gritos de júbilo e toque de trombeta. Então, com a arca em Jerusalém, Davi pensou em construir uma casa, um templo para Deus, para abrigar a arca que era o grande sinal da presença divina. Mas Deus, através do profeta Natã, promete a Davi que será ele, o próprio Deus, que construirá uma casa para Davi, isto é, uma dinastia estável. Essa profecia de Natã constitui o ponto de partida do messianismo régio, isto é, a promessa se estende ao sucessor imediato de Davi, Salomão, e deixa entrever o aparecimento de um descendente ideal, que levará a cumprimento todas as aspirações e esperanças que se tinham depositado na dinastia de Davi. Portanto, podemos concluir que o ápice da história de Davi não são seus grandes empreendimentos, nem seu valor militar ou sua clarividência política, mas o ápice é a promessa que Deus lhe faz. E essa promessa tem seu pleno cumprimento em Jesus, chamado por muitos de Filho de Davi. Jesus, através de José, que era da descendência de Davi, faz parte daquela dinastia estável que Deus prometeu a Davi. Jesus é o Rei do Universo, cujo reinado se estende a todos, e é um reinado eterno. Em Jesus se cumpre plenamente a promessa que ouvimos hoje. Vamos relembrar o episódio do cego de Jericó, que aparece ali no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Esse cego estava sentado à beira do caminho, e ao ouvir que Jesus estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego reconheceu em Jesus o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi. E Jesus ouviu o seu grito, chamou-o e o fez enxergar novamente. Então o cego passou a seguir Jesus pelo caminho. E nós? Será que temos consciência dessa presença de Jesus, o Filho de Davi, aquele que é o Messias esperado? Nós percebemos e valorizamos a presença entre nós pela palavra, pelos sacramentos, pela comunidade reunida, pelos que sofrem, daquele que é o centro da história e o Senhor da vida? Como o cego de Jericó, será que nós reconhecemos em Jesus o único capaz de nos abrir os olhos e nos dar a vida plena, por ser o portador da nova e eterna aliança entre Deus e cada um de nós? Reflitamos sobre isso. Já o salmo que ouvimos revela um Deus aliado, que caminha com o seu povo. É o Deus do amor e da fidelidade, que produzem a justiça e o direito. Jesus é justamente a expressão máxima desse amor e dessa fidelidade de Deus, palavras que atravessam de ponta a ponta o nosso salmo. O tema da aliança, presente no salmo, também encontra em Jesus seu ponto alto. A aliança que é selada no sangue de Cristo, ungido com o Espírito Santo para dar início ao tão sonhado reinado de Deus na história. Jesus é o Messias, mas seu messianismo não se baseia no império poderoso e imbatível, mas tem o seu ponto alto na cruz, que é fonte de vida plena para todos. Finalizemos com as palavras do cego de Jericó, que grita para que Jesus lhe volte sua atenção. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece.
Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!